Olá, uma boa noite a todos. Alegria muito grande estar aqui nessa casa de oração. Hoje a gente vai falar de um tema que é diferente, né? Mini depósitos. A gente vai sair um pouco de um estudo mais profundo para falar um pouquinho do nosso dia a dia. Nós, espíritas, frequentamos essa casa maravilhosa e muitas vezes nós nos questionamos se nós estamos cumprindo a nossa missão aqui na Terra. E muitas vezes nós colocamos assim aquele propósito: eu preciso começar uma atividade maior. A casa tem tantas atividades, né? Então a gente às vezes se cobra de falar: eu preciso começar a trabalhar mais, eu preciso assumir uma atividade. Geralmente a gente fala que vai esperar aposentar para assumir um trabalho voluntário. Na verdade, a gente às vezes arruma desculpas, mas o fato eu acho essa mensagem interessante de André Luiz, está no livro Respostas da Vida, Psicografia do Chico, porque ele vem nos mostrar que a gente pode se preocupar um pouquinho com o que a gente faz no nosso dia a dia, colocando depósitos na nossa conta bancária da pátria espiritual, vamos dizer assim. Acho que todos aqui, se não assistiram o filme ou leram o livro, já devem ter ouvido falar do bônus hora. O quão o bônus hora é importante para nós. E André Luiz, nessa mensagem dele, ele vem nos convidar para que a gente ganhe bônus hora, para que a gente arrecade, que a gente tenha ali, igual aquelas caixinhas que eu separei na imagem aí, depósitos que a gente vai colocando de nossas boas ações. Então ele começa dizendo o seguinte: uma frase de louvor para quem trabalha. Muitas vezes nós nos dirigimos a alguém que está trabalhando, infelizmente, para reclamar. A gente está ali reclamando de alguém que não fez uma limpeza correta, não fez um atendimento devido. E André Luiz vem nos chamar para que a gente fale coisas boas, que reconheça o trabalho do outro, que estimule, que incentive. É bom, nossa, mas hoje está tudo tão cheiroso, você caprichou. Olha, você terminou mais cedo, como é que você conseguiu? Eu estava tentando. Alguma coisa que, de alguma forma, enalteça o trabalho de alguém. É gostoso, é importante que a gente faça isso. E aí, eu quero sempre que a gente comece a pensar, por que André Luiz fala que isso é importante, né? Minis depósitos. Silenciar reclamações, mesmo justas. Nós dificilmente fazemos isso. Na verdade, muitas vezes a gente está reclamando sem, às vezes, nem precisar. E André Luiz vem e fala: mesmo que você tenha razão, silencia. Quantas vezes nós estamos no trânsito, cheios de razão, alguém vem e nos fecha, e a gente mete a buzina quando não faz mais coisa. E se a gente, mesmo tendo a razão, evitasse levar mais adiante nervosismo, tensão, estresse. Se a gente começa a fazer isso, pensando realmente, falar, não. Às vezes é alguém que está com um filho doente, está indo para o hospital, eu não vou fazer isso. Se a gente começa a agir assim, pensando na felicidade do outro, a gente vai estar ali, colocando bônus hora na nossa caixinha de depósito. Abster-se de falar em momentos de irritação. Isso é uma coisa que, se nós usássemos a nossa razão, respirássemos, procurássemos tranquilizar, a gente realmente evitaria muitos problemas. Porque quando a gente está irritado, a gente não raciocina. Quando a gente está nervoso, a coisa não flui. A gente pode pôr culpa no espírito, a gente pode pôr culpa no hormônio, mas a verdade é que nós é que temos o nosso livre-arbítrio, que precisamos pensar nas nossas atitudes.
E quando a gente está irritado, e olha, eu vou dizer uma coisa para os senhores, nós temos algumas pessoas hoje cumprindo pena nos presídios desse país inteiro, porque não souberam silenciar nos momentos de irritação. Então, isso que André Luiz coloca para nós aqui, que não é fácil, não. Quando a gente está irritado, explosiva, aí que a coisa... Mas é preciso que a gente lembre dessas mensagens. São nesses momentos que nós somos testados. Quando a gente está irritado, mais difícil a gente consegue a solução. Então, nesses momentos, vamos mentalizar Jesus. Vamos entrar em sintonia com essa casa maravilhosa, imaginando que a gente está aqui. Respira. Porque depois a gente vai conseguir, de forma intuitiva, a melhor maneira de dar a resposta certa. E ele ainda diz, repetir sem alteração de voz qualquer informação para a pessoa que não esteja ouvindo corretamente. Às vezes, gente, isso é uma mensagem para o dia a dia mesmo. Muitas vezes nós estamos ali conversando com alguém e a pessoa não nos ouve. Nós não estamos falando de quem tem um problema auditivo, porque essa exige que a gente fale mais alto. Mas, às vezes, por um ambiente de som, por um distanciamento, a pessoa... E aí vem, a gente berra, criando um clima de nervosismo. E, às vezes, dentro de casa, a gente está num ambiente fulano. E aí começa, aí o de lá, o quê? Meu Deus, parece uma casa de doido. Então, nós precisamos, vigiando as nossas condutas do dia a dia e pensando, eu vou contribuir para a harmonia? Para que eu vou gritar ainda mais? Não vai ser bem por aí? Então, fale normalmente, se aproxime, veja o que está impedindo a pessoa de ouvir a gente melhor, porque essas irritaçõezinhas do dia a dia e um comportamento nervoso, né, vamos dizer assim, falar mais alto, contribui para que a gente se desequilibre, desarmonize o ambiente. Vamos lá. Adicionar esperança e otimismo à conversação. Olha, eu falo que quem venceu a pandemia agindo assim, conseguiu muitos bônus horas, porque era um tal de reclamação, era um tal de brigar, quem se vacina podia, se vacina não podia, meu Deus do céu, e aí vinha gente com um monte de frases pessimistas, contando quantos mortos tinham, e o que André Luiz vem falar para a gente? Adicionar esperança e otimismo à conversação. E nós que conhecemos a doutrina espírita, é dever nosso. Nós sabemos que o nosso país tem alguém que governa, que o nosso planeta está sob a tutela de Jesus, que existem muitas existências, que a dor de hoje, se a gente não consegue explicar, vem do pretérito. E que a gente sabe que a gente está aqui para melhorar. Flávia, mas a pessoa está num momento tão difícil. Se chegou até você, fale levando esperança e otimismo. Hoje o nosso país em especial está vivendo momentos de vibrações difíceis. E está muito polarizado e muito acirrada. Então as pessoas já começam a falar do candidato que elas não querem que seja eleito, como sendo eleito vai ser a pior coisa do universo. E a gente vai entrando num clima, ao invés de nós levarmos otimismo e esperança, tudo bem que quem defende o seu candidato leva otimismo e esperança para esse candidato, mas se tiver que entrar no outro, não vamos entrar nesse clima. A gente não ganha nada com isso. Nós precisamos vigiar muito os nossos pensamentos. É tão importante a gente estar aqui hoje nessa casa, renovando as energias, e que essa mensagem de André Luiz vem para nos sacudir,
Porque cada um de nós aqui pode ser, como foi dito por Francisco de Assis, que por sinal fez essa semana, né, ele completaria aniversário, data de nascimento. Nós precisamos ser instrumentos de paz e de amor de Jesus. Então vamos falar com otimismo e com esperança, com quem quer que chegue até nós. Porque nós sabemos que Deus é maravilhoso, que Ele coloca para cada um de nós um anjo da guarda. Então não está na hora da gente ser pessimista quando nós acabamos de vencer uma pandemia. Tá, quase venceu. Ainda não falaram que acabou, mas praticamente acabou, né, gente? Omitir as verdades desagradáveis sem benefício para ninguém. André Luiz já nos disse que o mal não merece comentário em momento algum. Meu Deus, como a gente gosta de propalar o mal. Como a gente adora levar adiante mensagens que nada acrescentam na nossa vida. E hoje a gente ainda tem a internet. Não precisa, basta falar ao vivo, a gente manda mensagens uma atrás da outra. E que muitas vezes não eleva para ninguém. Então André Luiz vem falar, olha, omite verdades que sejam desagradáveis. São verdades desagradáveis? Para que você tem que levar adiante se não vai beneficiar ninguém? E a gente tem que pensar nisso, a gente tem que lembrar do que André Luiz está falando. Para que a gente vigie os nossos pensamentos, a nossa forma de agir, para que a gente consiga melhorar a nossa poupança de bônus hora. Evitar perguntas claramente desnecessárias. Por que que às vezes a gente tem que ligar um pouquinho do bom senso? Nossa, mas você emagreceu tanto, você está bem? Não, mas você deu uma engordadinha, hein? Está comendo, hein? Comentário infeliz. É ou não é? Nós precisamos nos educar mais. A gente pode parecer um comentário, mas eu tenho intimidade, a gente brinca, mas a gente não sabe. Você mexe com a autoestima do outro? Será que precisa? Será que é necessário? Chico Xavier já disse que para cada gota de verdade, nós precisamos usar 1 litro de amor. Tem pessoas que contam vantagens de serem muito sinceras. Eu gosto de falar, eu falo o que eu penso. Não é bem assim. Todos nós aqui estamos mais ou menos na mesma condição. Espíritos imperfeitos ainda. Está todo mundo tentando melhorar. Se às vezes a gente quer ajudar, é um filho, é um marido, é uma esposa, a gente quer falar, para cada gota de verdade, usa 1 litro de amor. Amor, acima de tudo, na forma de abordar. A gente consegue. E vamos lembrar essa mensagem de André Luiz. Vamos evitar questionamento. Você separou por quê? A pessoa às vezes está querendo que fale da intimidade do casal. Se a pessoa quiser falar, ok. Se não, a gente consegue silenciar. Calar os defeitos do próximo. Gente, é tão engraçado. Uma das passagens do Evangelho que a gente aprendeu com maior facilidade desde criança é aquela passagem de Jesus que ele está escrevendo lá na areia e vem a mulher adúltera. Junto com ela, vários homens com pedras nas mãos. Era o direito da época. Podia apedrejar com as próprias mãos a mulher adúltera. E Jesus falou, atire a primeira pedra quem não tiver pecados. E nós continuamos até hoje, carregando saco de pedras nas costas, porque a gente adora jogar no outro. A gente adora condenar. A gente adora enxergar o defeito do outro, talvez como uma forma de nós esquecermos um pouquinho dos nossos. André Luiz vem e diz que quando nós nos calamos
E essas mensagens de hoje, gente, elas entram muito na mensagem do Evangelho que trata do dever. Porque ela não precisa de testemunhas, não. Isso é uma coisa da gente com a nossa consciência. Quando eu sei que eu poderia falar mal de alguém e eu estou me calando, ninguém está sabendo disso. Mas Deus sabe. A nossa consciência diz por nós. E a gente ganha um pouquinho mais de bônus horas lá no nosso depósito. Ouvir o interlocutor sem desviar-se do assunto. Vocês estão vendo como a mensagem de André Luiz ela é muito do nosso dia a dia? Eu acho que eu vou falar aqui e vocês vão se recordar, vamos dizer assim, de situações que às vezes vocês já se viram. Às vezes a gente está conversando com a pessoa está olhando para você, de repente ela fala outra coisa, com toda certeza ela não prestou atenção em nada do que a gente falou. Eu sei que a vida está agitada, que tem hora que a gente realmente... Eu já fiz isso esse mês eu já devo ter feito isso umas 3 vezes com o marido, mas marido aguenta, né? Ele olha para mim e fala assim, eu estou falando com você. Você ouviu o que eu falei? Eu olho para ele, eu ouvi, amor. Ouvi mais ou menos. Aí, não foi isso que eu falei. E aí eu fui lendo isso aqui, pensando, meu Deus, como André Luiz conhece o nosso dia a dia. Então, que a gente preste mais atenção com quem conversa conosco. Isso é carinho. Isso é gentileza. Silenciar gracejos e ironias. Gente, isso é próprio de alguns ambientes. Então, quando a gente tem muita intimidade com alguns amigos, quando a gente está em família, nossa, como a gente é irônico, como a gente brinca, como a gente faz gracejos. Mas, às vezes, a gente exagera. Então, que a gente tenha essa vigilância. Porque determinadas brincadeiras, elas, às vezes, magoam também. A pessoa fica sem graça, não vai falar nada. E André Luiz nos faz o alerta, silencie gracejos e ironias. E tem pessoas que são muito irônicas mesmo, e eu vou dizer um negócio, quando é muito irônico, quem interage com essa pessoa, ela pisa em ovos. Tem hora que ela falou, sério, está brincando? É uma linha tênue ali. Então que a gente evite levar tantas ironias o tempo todo. Não é que a gente está querendo dizer que você não possa brincar. A ironia, ela tem um outro tom. A ironia, muitas vezes, ela vem com alguma provocação. E quando a gente silencia isso, e Deus sabe quando a gente se propõe a isso, a gente ganha pontos do lado de lá. Falar motivando as criaturas para o bem. Cultivar gentileza. Eu vou falar dessas duas. Falar motivando as criaturas para o bem. Como é importante a gente fazer isso? E eu falei muito do celular, porque realmente a internet está aí. Às vezes a gente encontra pessoas que parece que elas andam com um balde d'água debaixo do braço. Porque quando você vai contar um negócio para ela vem e joga o balde. A pessoa te desanima de um tanto, que você vira e fala assim, não vou falar mais nada para ela. Mas não é aquele negócio que você fala, a pessoa preocupou em te ouvir, não. Ela sempre vai te jogar para baixo em determinado... vamos fazer... Não faço, não. Então, assim, André Luiz vem falando para a gente motivar as pessoas, principalmente quando é para uma coisa boa, para o bem. A pessoa está com vontade de fazer algo que é bom para ela, que vai trazer benefícios, vamos estimular, vamos incentivar. Às vezes, a gente até não faz com a intenção, mas a gente fala assim, nossa, você vai fazer, nossa, eu tenho uma preguiça. Você pode até não estar, mas quando você fala a sua conduta, você já está desanimando o outro. Então, que a gente tenha essa vigilância. E a gentileza, gente, cultivar a gentileza... Para pensar cada um aqui. Pensa na pessoa que você conhece, que você admira, porque ela é educada.
porque ela é gentil. Quando você lembrar dessa pessoa, pensa, eu posso ser como ela. Eu estava conversando com um amigo meu, ele falou assim, olha, essa semana eu fui levar meu pai na Caixa Econômica Federal, tinham 2 vagas de deficiente, as 2 ocupadas por quem não era deficiente. São pequenas questões que, além de muita falta de educação, mostra o egoísmo e a falta de gentileza. A gente é gentil quando a gente fala bom dia. Quando a gente soube que alguém faltou ao serviço, que estava doente, a gente pergunta, seu filho melhorou? Você está melhor? São pequenos gestos de preocupação com o outro que demonstram a nossa gentileza no dia a dia. Eu morava num apartamento e houve uma época que uma pessoa famosa, ele alugou, ficou lá na cobertura. E tinha uma Lamborghini no meu prédio. A Lamborghini dava para comprar 4 apartamentos. Eu falei, o que é isso, meu Deus do céu? Quem que está com esse carro aqui? Aí eu fui lá descobrir, era o tal do cantor famoso. Aí, curiosa, né? Cheguei lá e falei assim, como é que ele é? Ah, ele é de lua. Tem hora que ele cumprimenta, que é uma beleza. Tem hora que ele passa, que ele mal olha na cara. E a esposa? Nossa, educadíssima. E eu fiz uma reflexão comigo, para mim. Será que às vezes eu também não sou de lua? Será que às vezes na minha correria, no celular, eu não passo pelos porteiros e não cumprimento? E nós temos que fazer essa reflexão. Porque eu paro e admiro as pessoas que eu encontro no meu prédio e que me cumprimentam todas as vezes. Que fazem questão de ser gentis. E isso está ao alcance, gente, de cada um de nós. Isso independe de uma condição financeira. Isso é muito do nosso caráter, da nossa educação. E é tão bonito a gente perceber que essas pequenas coisas contam para nós como bônus hora. E ele ainda fala, observar respeito pelas tarefas alheias. Vamos observar com respeito o que o outro faz. A gente gosta disso da nossa parte. Então, que a gente também tenha esse olhar. Deixar aos outros o direito de descobrirem as suas próprias realidades, sem qualquer ingerência nos assuntos que lhe pertençam à vida. Por quê? Porque nós adoramos meter o bedelho na vida do outro. E a gente coloca o nome disso de amor. Mas a gente tem que saber, gente, ter um pouquinho de bom senso. Cada um de nós aqui tem livre-arbítrio. Cada um de nós tem o uso da razão. Então é preciso que a gente não interfira tanto. E nos dias atuais, há 20 dias da eleição, até isso a gente tem que decidir. O voto já é silencioso para ninguém ter que intrometer na vida do outro. A gente estuda no livro dos Espíritos a lei divina de liberdade. Então, que a gente respeite a liberdade do outro, que a gente pare de interferir. É um filho, a gente ama, a gente aconselha. Mas se ainda assim ele insistir, não foi o exemplo e a educação que você deu. Se ele tiver que sofrer lá na frente, paciência. Porque querer interferir para alguém que já é adulto e que já tem o uso, o seu livre-arbítrio, o seu poder de escolha, a gente erra, a gente falha. Negar-se a pejorativos e brincadeiras com essa ou aquela dificuldade orgânica, seja de quem for. Aliás, a gente nem acredita que hoje em dia pessoas ainda possam brincar de quem tem uma deficiência. Não cabe esse tipo de comentário. Não cabe. A pessoa às vezes é autista, tem uma deficiência física, a gente não pode brincar com isso. Traz sequelas, traz mágoa. Então, André Luiz nos faz esse alerta. Querer os amigos em regime de liberdade.
Gente, para quem não leu o livro Há 2000 anos, de Emmanuel, quando ele foi Públio Lentulus, o senador romano, eu falo que esse romance, ele me ensinou tanto sobre ciúme e maledicência. Destruir um relacionamento. E ciúme de amigos também é tão ruim. E hoje tem rede social, aí a pessoa está lá e vê a foto da amiga com outras. Nossa, mas nem me convidou. Nossa, parece que a festa estava boa. E começa a sofrer. Não dá. Preciso que a gente... Nós não temos vários amigos? E é engraçado, gente. Que bom que seja assim. Por mais que muitas vezes a gente fala, Flávia, eu tenho amigo que eu confio. Mas existem graduações de amizade. Tem amigo que a gente conta para muita coisa. Tem outros que um pouco menos. E está tudo certo. Nós também somos mais disponíveis para uns do que para outros. Temos afinidade e confiança mais em um do que nos outros. Está tudo certo. Que a gente dê liberdade aos nossos amigos, porque é tão ruim você viver relacionamentos que sufocam. É ruim. É desagradável. Prestar serviço espontâneo. Isso é o que André Luiz nos fala, que são depósitos para nós. Espontaneamente, você vai ajudar alguém que está atravessando a rua. E espontaneamente você vai lá lavar vasilha para ajudar dentro de casa, sem que a esposa grite, ou o marido, vai lavar vasilha, não? Vai lá, gente, não precisa pedir, não. Vamos fazer espontâneo, arrumar a cama. É o dia a dia. Preste o serviço sem que alguém tenha que ficar te pedindo. Porque depois o outro ganha pecha de chato, né? Nossa, mas você está chato, hein? Não precisa ser assim. Auxiliar sem ferir. Admirar sem invejar. Esse auxiliar sem ferir eu tive dificuldades de compreender. Mas depois eu compreendi. É aquele que ajuda, lava a vasilha, depois vira e fala assim, mas você é preguiçosa, hein? Sobrou para mim. Então não dá. Auxilia sem ter que jogar na cara, como diz o outro, sem que você fira. Você vai ajudar seu filho a andar de bicicleta, depois você vai falar para alguém, mas eu estou fazendo o que você tinha que fazer. Não. Aí perde um pouco o que você está fazendo. Então, que a gente tenha esse cuidado. É um cuidado que André Luiz, essa mensagem, gente, tem mais de 50 anos, e como é atual para a gente, né? Admirar sem invejar. A gente consegue. A gente consegue ver o bonito, as conquistas do outro, sem achar que nós é que merecíamos aquilo. Por quê? Porque está tudo certo na lei de Deus. Não tem nada errado. É importante que a gente tenha isso em mente. Mas por que o fulano consegue e eu não? Nós não sabemos o compromisso que você assumiu antes de encarnar. Nós não sabemos o esforço de cada um para conquistar algo. Então, que a gente pare de olhar o outro tendo inveja. Porque inveja é algo que realmente atrapalha o nosso crescimento. Diminuir a tristeza ou suprimi-la onde a tristeza possa existir. Então, muitas vezes as pessoas aparecem para nós, tristes, vivenciando um problema. O que a gente pode fazer para amenizar? Para diminuir a tristeza de alguém? Eu me cobro. Eu tenho 2 tias que perderam 2 sobrinhos, eu tive 2 primos, e eu me cobro a atenção que eu tenho que dar mais para essas tias. Tenho tentado, de vez em quando, fazer um pouquinho, levar alegria para elas. E cada um de nós aqui tem situações em que a gente sabe. É um tio que está doente, a gente está ligando, a gente está dando atenção. O que a gente pode fazer para diminuir a dor, a tristeza de outra pessoa? Compreender as lutas e problemas dos outros sem mostrar-se superior a quem sofre.
se alguém está passando por um problema, que a gente compreenda, que a gente tenha empatia. E não que a gente fala, eu já atravessei isso aí, eu fiz assim, eu tirei de letra, viu? Nossa, mas você está desse jeito por conta disso? Ih, eu já enfrentei problema muito mais difícil que o seu. Falta empatia. Se a pessoa está atravessando um problema e aquele problema está difícil para ela, ajuda, dá força. Compreenda que para ela é difícil. Cada um supera de uma forma. Alguns instantes de presença afetuosa onde alguém necessite de reconforto. Entrou bem no que eu falei há pouco, que eu dei o exemplo das minhas tias. E que realmente nós temos que ter esse cuidado. Se alguém está querendo a nossa presença afetuosa, não vamos reclamar, não. Tem gente que reclama de alguém que vem te visitar. Não reclama. Olhe com carinho. Retribua o amor de alguém. Ah, mas é porque eu não sei que aguenta aquela pessoa todo dia na porta da sua casa, enjoada, e pererei. Olha, eu não sei. Eu sei que às vezes a gente vive situações assim. Mas saiba conduzir sem ferir. Se a visita está sendo constante, está atrapalhando, arruma uma desculpa, mas com amor. Porque a gente precisa retribuir com carinho o bem que nos fazem. Auxiliar uma criança difícil sem censuras posteriores. Não é fácil. Criança difícil não é brincadeira. Nós não somos espírito perfeito, quando a gente vê, a gente perde a paciência e não pode. Então, primeira coisa, temos que ter paciência. Conseguiu auxiliar? Ótimo. É uma criança. Não dá para depois a gente também ficar remoendo aquilo que aconteceu. Está vendo? Você é muito desobediente, eu precisei fazer isso porque você fez isso. É o que André Luiz nos fala, gente. Essa mensagem de André Luiz são normas de educação para nós, de verdade. E que vão fazer bem para nós. Podar sem alarde problemas que existam ou que possam aparecer. Então, mais uma vez, nós estamos falando de problemas que nos aparecem. Problemas, porque nós não estamos imunes a problemas. Rico, pobre, qualquer um de nós aqui. Famoso, não famoso, com saúde ou não, problemas aparecem na nossa existência. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Não adianta a gente achar que a gente vai estar imune. Como nós estamos enfrentando esses problemas? Com maior desespero? Quando a gente tem problema, a gente quer ir atrás de quem? De quem é sereno, de quem é calmo, de quem busca ter sabedoria na hora de falar com a gente. Então, que a gente aprenda a ser assim. Se alguém aparece com um problema na sua frente, que você pensa assim, meu Deus, né? Tem hora que a gente pensa assim, o que eu falo agora? Mentaliza Jesus, gente? Mentaliza Jesus na mesma hora e fala, Senhor, me ajude, o que eu falo agora? Pode ter certeza que nós vamos receber a intuição da melhor maneira de agir. Mas é preciso, que a gente pode, sem alarde, os problemas. O problema aparece, você já começa a ligar para não sei quem. Meu Deus do céu, e agora? Não. Vamos podar o problema com calma, com serenidade. É isso que Jesus espera de nós. E chegando ao final, evitar complicações. Tem gente que gosta de complicar. Tem gente que parece que tem um imã assim. Então, se você sabe que se você não falar para sua esposa determinado assunto, lá na frente vai dar problema, você vai e não fala. Se você sabe que o seu marido está com alguma coisa lá, e você fala, não vou falar nada disso para ele agora não, que ele está cheio de problema, mas você sabe que isso aí pode complicar, então por que faz? Não vamos complicar. Eurípides Barçanufo já disse que poderoso é o sol da verdade. Vamos evitar as complicações. Se você sair com alguém e vai dar problema com outra pessoa, evita.
Se você vai num ambiente que é um ambiente que pode dar problema, evita. Por que a gente gosta de complicar às vezes? Eu vejo que num ambiente de trabalho, meu Deus do céu, é uma fofoquinha que começa aqui, é como se pulverizasse, aí vai para lá, vai para lá, vai para lá. O povo para de trabalhar para poder falar. Vamos ser terminal de fofoca. Vamos evitar complicação. Eu hoje compliquei minha vida para vir para cá. Nossa, rezei tanto aqui. Eu gosto de chegar cedo, pelo menos 15 minutos. Estava com criança em casa, arrumei negócio, falei, gente, nunca mais eu faço, porque eu achei que dava tempo. Mas, na verdade, um pouco é veieira, peço desculpas. Mas, assim, por que eu fiquei me cobrando? Por que eu já não fui tomar banho mais cedo? Para não ficar complicado. Deixei o Durval, ela que doidinho, tadinho deles. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, gente, serve de exemplo. Se a gente pode chegar mais cedo, por que você atrasa e deixar todo mundo nervoso? Eu aprendi. Eu tenho que evitar complicação. Eu tenho compromisso 5h30, eu tenho que sair de casa mais cedo, viu, gente? Vocês desculpam. Mas eu estou dando um exemplo certo do que a gente às vezes faz e que não deveria, gente. E eu vou finalizar com o que André Luiz nos diz. Experimente lançar estes mini depósitos na organização bancária da vida e você receberá os lucros surpreendentes da carteira do bem. É muito bonita a lição. Se a gente fizer tudo isso que ele fala, gentileza, evitar complicação, sermos mais solução e não problema, evitar falar mal e por aí vai. Cada vez mais a gente vai estar em paz, com mais amigos, com a consciência tranquila, com mais bônus hora. Que Jesus ampare a todos.